Então, gente, eu tô com a Fernanda. Me desculpe a minha gargantinha, que eu tô meio dodói, mas não impediu de eu estar com essa coisa linda, Obrigada. essa áurea maravilhosa da Fernanda, Obrigada. que está hoje com a gente aqui no Parceiros com Estela. Fala um pouquinho pra mim do seu trabalho. Você é hipnoterapeuta, você tem algumas particularidades que a gente vai falar aqui, mas introduz para as pessoas o que você faz, qual é a forma de trabalho, porque eu fiquei encantada com seus vídeos, que você tem uns vídeos bem rapidinhos na internet, que segura a gente, sabe? E isso vai ser bom para as pessoas conhecerem você. Fala pra gente. Então, a hipnoterapia é um trabalho que a gente faz onde a gente quer entrar em contato com o subconsciente. A gente sabe hoje que o nosso consciente ele é só 5%. Então, a gente acha que a gente controla tudo, que a gente sabe tudo, que a gente entende tudo. É só 5%, gente. Só 5%. 95% a gente trabalha de forma automática, ou seja, sem saber. E nesses processos automáticos, tem coisas que elas são benéficas. Então, por exemplo, a gente respira automaticamente, você não está prestando atenção. O corpo está circulando sangue. São voluntários. Exato, e está perfeito. Existem também alguns processos que eles são automáticos, mas que eles não gravou bem, né? E o que seria isso então, por exemplo? Se você teve uma experiência que não foi agradável, uma perda de alguém, um luto que você não lutou de certa forma, não absorveu. Não aceitou. Então, assim, tudo isso causam traumas que a gente chama, né? E aí, pelas experiências que você passa no seu dia a dia, isso dá um gatilho. Então não interessa quanto tempo aconteceu, se você foi traída quando você tinha 20 anos, se seu pai, você vem de um relacionamento abusivo, que se você via seus pais, sua mãe se batendo, isso traz um trauma, né? Cria gatilhos. Então você acha que isso é cumulativo? Sim, isso é acumulativo. E o que acontece, o que a gente trabalha na hipnose, a grande diferença da hipnose é o seguinte, a gente quer ir na causa raiz. A gente quer ir no primeiro ponto de dor. Na primeira vez que aquilo gravou, que não gravou bem. Aonde gravou na minha mente, né? E a gente sabe... Você vai lá e dá aquela ganchada... E traz de volta. E vê o que eu entendi. Então, por exemplo, aonde pra mim gravou que... Qual é o meu relacionamento que eu tenho com o amor? Então, todos nós temos uma associação diferente. Como isso gravou? Então, de repente, pra mim, amor é uma coisa boa, amor é uma coisa que faz bem. Mas nem sempre é pra todos, né? Exato. De repente, pra você, amor pode ser uma coisa que não é seguro, é perigo. Sim. E aquilo você leva pro resto. É uma parte do meu cérebro que eu não quero aceitar, mas que eu inconsciente falo que não é bom pra mim, né? Exato. Então eu rejeito. Você gravou aquilo. Sim, entendi. Inconscientemente, porque todas essas gravações, tá nos 95% que eu tô falando. Você gravou lá de uma forma que toda vez que você pensa na palavra amor, aquilo te traz um perigo. Então, afasto. Então você, na hipnoterapia, porque assim, vou falar como uma consumidora que conhece muito pouco. Existe um pouco de tabu, né? As pessoas ficam preocupadas de lidar com esse tipo de tratamento. Como que seria essa questão da hipnoterapia para as pessoas entenderem? Porque quem está lá do outro lado, talvez ela esteja se identificando com uma situação que a gente está conversando aqui, mas ela fala assim, mas nossa, o que seria isso? Eu vou ficar totalmente fora do ar? Fala um pouquinho disso pra gente. Então, isso é bom colocar bem claro, né? Quando eu tenho os clientes que vão, a primeira preocupação que eu tenho é que as pessoas realmente entendam o que é hipnoterapia. Então, a hipnoterapia não vou fazer você comer uma maçã, uma cebola achando que é uma maçã, não vou pegar um relógio e fazer, você não vai me dar a senha do seu banco. Essa coisa de filme, não, gente, exato, não tem nada disso no consultório dela. Não tem, exato. Então é muito importante entender o seguinte, a hipnoterapia, ela é simplesmente um estado de relaxamento, né? Um estado hipnótico é um estado de relaxamento. A gente entra em estado hipnótico várias vezes durante o dia. Olha. Por exemplo, você já teve a sensação que você tá indo pra casa, entra no ônibus, quando você chega, você já chegou. Né? Você percebe, você já chegou. Você sai do ar, quando você conecta, já tá lá. Você estava no estado hipnótico? Gente, acontece isso comigo direto. Sim, você estava no estado hipnótico. Eu não sabia disso. Exato. Você não está focando no que está acontecendo. Você está simplesmente em algum lugar dentro da sua mente. Sim. Isso é um estado hipnótico. Então, para ver que é seguro, ninguém fica preso em hipnose. E se eu nunca mais acordar? Se eu nunca mais acordar? Não tem esse perigo, gente, não tem.
Que legal. Todo mundo pode ser hipnotizado, é importante e também. não dói, né? Não Deixar dói. bem claro que não dói. Não, mas olha, brincadeira à parte, sério falando, você tá em controle o tempo inteiro na sessão. Então, se a qualquer momento você quiser abrir os seus olhos e parar, você pode parar. Sim. É que a pessoa, quando ela tá indo, ela tá buscando resolver um problema de resolver. Sanar uma situação. Exato. Então ela se entrega, então, né? assim, eu posso dizer o seguinte, o quanto mais as pessoas se permitem, porque eu acho que na hipnose a grande palavra é se permitir. Se dar a chance de se abrir. Você tá indo lá, 50% é a minha instrução, mas 50% é a sua vida, são as suas emoções, é o que você passou, o que você guarda. Não é, eu só sou uma mera ferramenta. Sim, falar em ferramenta, a gente teve um papinho antes de começar. Você sai com uma bagagenzinha cheia de oportunidades, né? Uma malinha de ferramentas. Fala pra gente quais são essas ferramentas que podem ser úteis no seu processo de tratamento. Sim, então, eu sou, que nem a minha família fala, eu sou a Maria Cursinho, né? Eu faço todos os cursos que vocês imaginam, mas de verdade, gente, eu faço isso numa busca pessoal. Sim, é aprimoramento, é conhecimento próprio. É pra mim. Claro. A hipnose, né? A hipnose pra mim, ela começou, a gente até tava conversando sobre isso. Eu fui paciente de hipnoterapia no Brasil. Isso funcionou demais pra mim. E por isso eu fui estudar. A mente é fascinante, é o que eu falei. Tem 95% da nossa mente que a gente não trabalha. Parada lá. Tanta A gente só tem 5%. Pra fazer, não é verdade? Então, é assim, eu fiz programação neurolinguística, né? Eu estudei com o Richard Bandler. Ele é o cara que criou a PNL, a programação neurolinguística. Eu faço trabalhos de healing também, que é energia, né? Eu fiz os cursos de hipnoterapia, eu sou registrada no BARI, como é que fala? De hipnose para criança, aqui no Conselho de Hipnose para Criança. Interessante, existe outra qualificação para esse campo de crianças. Sim, de criança é diferente, é um outro approach, é também a terapia. Com a hipnoterapia eu também trabalho regressão, então a pessoa, como você vai buscar isso na causa raiz, pra quem é mãe sabe que desde quando a gente tá com o neném na barriga, a gente fala, conversa com o bebê, fala, por quê? Porque já existe memória, né? Então, desde o ventre. Olha. E faz todo sentido, porque se a gente fala com o bebê, canta pro bebê, sinal que existe memória. Sim, faz todo sentido. Então, o que acontece? Todas essas memórias, elas são gravadas no 95%, porque não caberia tudo no 5%. A memória RAM é muito pequena para esse software tão grande, né? Só falando assim de uma maneira bem internautica que a gente entende um pouco melhor. Mas fala um pouquinho pra gente desse seu processo de trabalho. O que mais hoje você evidencia e recebe dentro do seu espaço? O que mais hoje para você você tem se segmentado mais? Você trabalha o que você vê que tá mais evidente assim dentro da nossa realidade hoje no seu consultório? Então, eu tenho bastante pacientes que eu trabalho com rejeição. Síndrome do impostor, eu não mereço, não sou bom o suficiente para ter isso e as pessoas acabam se auto-sabotando. Eu ia falar isso, é uma auto-sabotagem? É uma auto-sabotagem. My gosh. Porque é aquele negócio, se eu quero tanto ter um marido, um namorado, constituir uma família, aí você pensa, amor? Não, amor não é Já bom. Já tá naqueles 95 então, de que nada é bom, o que acontece? Né? Você se auto-sabota, você não se dá oportunidade para conhecer pessoas novas. Às vezes, que nem no consultório, cliente tá marcada já para sair com alguém e no final fala, Fernanda, eu vou ligar e falar que eu não vou mais. Sério? A gente fala isso porque a gente não vive isso. É uma consequência da minha vida, né? Eu sempre fui assim, sacudi e vou embora. Eu tenho essa natureza minha, é uma coisa minha, mas eu sei que tem muitas pessoas que têm muitos problemas. Mas fala um pouquinho pra gente de algo muito importante que a gente conversou antes de fazer a entrevista, que são casos de criança que você tem atendido numa sequência muito, assim, grande. Então, isso me preocupa muito. Que nós estávamos conversando, eu trabalho muito com os adultos no consultório, então, rejeição, depressão, síndrome do pânico, pensamento acelerado. E junto, eu comecei a atender muita criança. E por isso eu fiz esse curso de especialização. Sim. Que é um certificado que você tem que tirar, que é para cuidar de crianças. Porque hoje, a minha realidade
infelizmente, no consultório... Infelizmente, eu acho que infelizmente porque... Eu considero infelizmente porque a gente não conseguia imaginar que uma criança que você falou, né, de 12, 13 anos, poderia estar visitando o consultório com uma necessidade tão séria quanto as que você tem recebido então, hoje, né? porque assim, hoje a gente tem, eu digo assim, infelizmente, porque eu acho que os pais estão tendo a consciência de que eu preciso levar meu filho para cuidar da saúde mental dele. Sim. Porque a gente sabe, eu sou mãe também, nem sempre a gente consegue acessar e entrar, atingir os nossos filhos, né? Sim. Porque a relação é muito próxima. Então, assim, é importante que você busque um profissional em qualquer área que seja. E o que nós estávamos conversando, que eu falei que a parte muito triste, é o seguinte: hoje 50% mais ou menos dos meus pacientes, eu até brinco, são meus clientinhos, né? São crianças e adolescentes. E é muito sério isso, porque é 50% de uma massa de pessoas doentes que já são geradas para um futuro tão próximo, né? Nós estamos vivendo uma geração da depressão, uma geração de problemas, em que as crianças já estão doentes antes de virarem adultos. E isso é muito sério porque é o seguinte, a maior, eu acho que a maior coisa mais importante que vocês puderem levar de mensagem para vocês que têm filhos, primos, sobrinhos, dessa entrevista, é o seguinte: o que eu mais vejo no consultório é crianças de 11, 12 anos, 13 anos, 14 anos falando: eu não posso falar para o meu pai e para minha mãe porque eles já são muito ocupados, eles já têm muitos problemas, eles já estão muito preocupados com... Chega a me doer quando eu ouço isso. Mas é a verdade. Porque justamente os pais que seriam seus melhores amigos, pessoas que poderiam solucionar alguns problemas dessa juventude, eles estão com medo de levar mais um problema para os pais. Então, mas aí o que acontece é, o filho acaba se tornando pai, com a preocupação de não levar problema. Caramba, eu nunca tinha visto por esse lado. É pra você ver como as crianças hoje em dia estão crescendo muito rápido. Numa estão velocidade absurda. Virando adultos muito rápidos. Sim. Devido talvez ao tanto de informação que a gente recebe, talvez acesso à internet, vídeo, tudo, as crianças estão ficando adulto muito rápido. E isso, na verdade, é o bom coração da criança tentando poupar o pai e a mãe. E acaba até atrapalhando, né? Sim, mas para uma criança de 11, 12 anos, eles não sabem melhor, eles estão querendo proteger o pai e a mãe. Claro, sem dúvida. Então, assim, eles não querem levar mais esse problema. Agora, você imagina, a criança hoje em dia escola é muito difícil, né? É cruel. Consome. É cruel. Hoje você precisa ter um nível muito rápido de resposta, cobrança. Sim. O adolescente querendo caber, né? Fit, fazer parte. Nesse padrão exigido por tudo, por né? Tudo. Por todos. E com a rapidez maluca. De uma velocidade internética, né? Exato. Então, assim, você imagina, hoje, assim, eu pego meninas e, infelizmente, também é triste dizer, mas mulheres têm o dobro estão mais suscetíveis a serem depressivas, né? Acho isso que vai pra meninas. Mais também, né? Mas talvez, sei lá, pelo fato da gente, acho que ser mais... protetora. Mais aberta. Homem, ele é um pouco mais blindado, eu acho, do que a Demora mulher. Mais pra cair. A mulher, ela é mais dada, assim, aberta, ela é mais... né? Ela tira a guarda dela mais, né? Ela abre os sentimentos. Você tem uma amiga pra amiga, começa a falar que nem a gente tava aqui, já conversando um monte de coisa e tal. Verdade. Mas, assim, você percebe que as meninas hoje em dia estão... ou não comem, né? Estão passando fome pra ter aquele perfeito corpo, ou comendo e vomitando, né? Fazendo bulimia, né? Exato. Ou, o que é mais triste de tudo, são as crianças se mutilando, se autocortando. Nossa, essa parte aí que acho que é mais difícil de você tratar, Exato, né? porque assim, qual é o pensamento de uma pessoa que ela se corta, de um adolescente que ele se corta? Ele quer fisicamente acabar com uma dor interna. Só que isso não tem limite, porque a dor física, ela dura um pouco de tempo. Conforme você vai começando a se cortar, você vai começando a ficar resistente à dor. Sim. E aí o que acontece? Elas cortam mais. E elas cortam mais, e elas cortam mais, até que ela pode realmente tentar resolver isso de vez. De uma forma bem específica, né? Exato, e até cometendo realmente um suicídio, uma coisa assim, que é uma coisa, né, eu acho que para todo mundo que tem filho... Traumática, então, inclusive, né? É um apelo que eu faço, independente de onde, procure ajuda. Se você perceber que seu filho, sua filha tá, de alguma forma... às vezes um bullying na escola que não consegue resolver, se de alguma forma, sabe o que eu trabalho muito também? Pais separados trazem filhos para trabalhar traumas.
Então, assim, às vezes numa discussão, numa gritaria, você faz aquilo, toda aquela... Aquilo causou, pode ter certeza que de alguma forma... Plantou aquela sementinha, né? Plantou. Agora, quando aquilo vai crescer, quando aquilo vai gatilhar, vai depender das experiências que aquela pessoazinha, aquela criança... Aquele serzinho frágil vai viver. Absorver. Exato. Né? Então, assim, isso é muito... Por mais que, lógico, nós como pais, eu também... A gente sempre tenta fazer certo, o melhor que a gente pode, não vem com manual, infelizmente. Mas assim, a gente hoje tem muita informação. Busquem informação. O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Como? Seja de qualquer forma, ou qualquer terapia, seja hipnose, seja uma terapia cognitiva. Enfim, aonde está isso? Porque hoje em dia está muito difícil para o adolescente, para a criança. Eu tenho clientes, eu tenho adolescentes, eu tenho crianças... Acho que o mais novo que eu tratei com 6 anos de idade. Uau! 6 anos, porque a gente estava conversando. Com hipnose? Com hipnose. Olha, eu não sabia que chegava nesse nível. Você consegue... Pra falar a verdade, criança é muito mais fácil de tratar. Olha. Porque nós, adultos, temos sempre o questionamento. Resistência, será né? que é? Será que não é? A criança não, ela Se vai. joga, né? Ela vai. Então, assim, é muito mais fácil ela entrar, fantasiar, fazer, visualiza. Vai, a criança vai. Então, assim, se você resolve um adulto, talvez você vai vê-lo em 4, 5 sessões, uma criança em 2 você resolve. Entendi. E isso é uma coisa muito legal da hipnose, porque o resultado é muito rápido. Então, Fê, fala pra gente como que a gente acha você. Você faz uns videozinhos bem legais que ajudam a pessoa a entender um pouco dos problemas dela. Você também faz trabalhos em offices, né, em empresas. Conta um pouquinho dessa oportunidade pra gente. Tá, então, eu atendo no consultório em Bromley, né, fica a 18 minutos de trem de Vitória, então é super fácil de chegar. Rápido. Tem cliente norte que vai, do norte de Londres, né? E eu também atendo empresas, eu faço palestras do nosso consciente, de como você melhorar, aumentar, sair dos 5% e expandir isso daí. E eu faço alguns eventos também, que eu trabalho, tipo, algumas feiras que eu faço, em inglês e em português, né? Então, No caso, você dá workshop? Dou workshop também. Ah, você tem algum plano agora pra nós? Então, agora eu tô montando, na verdade, um curso online, porque... Olha, que legal! Pois é, porque eu tô tendo muita pessoal com feedback do Brasil, assim, dos lugares que você nunca imaginava que poderia ser Fernanda, faz. Despertar, né? Então, assim, eu tenho os cursos que eu montei, os workshops em Bromley, eu fiz alguns aqui em Londres e teve um feedback super legal. E aí vem sempre assim nos vídeos que eu coloco no Instagram, né, confidente.mind. Então nós nos achamos você no confidente.mind. Isso. Perfeito. Eu vou colocar aqui pra vocês, tá? E aí me segue lá, eu acho assim, o mais gratificante de tudo é que de alguma forma, do fundo do meu coração, que eu possa servir. Se esse vídeo servir um pouquinho, já acho que bateu o nosso trabalho, não é? Verdade. É o significado o de tudo. objetivo É o todo objetivo. do Parceiros com Estela é conectar você à pessoa que senta nessa cadeira. Obrigada, Fernanda, pela sua oportunidade. E eu falei graças a ela, porque esse trabalho só é possível graças a ela. Eu fico muito feliz de poder fazer parte de tudo isso. Obrigada. Gratidão.